Bem, pessoal, então vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo. Agora vamos falar sobre a patela, né? A patela é o maior osso sesamoide do corpo. Vai ser formado no interior do tendão do músculo quadríceps femoral, que na verdade agora nós chamamos de quintíceps femoral, tá? Então vamos lá. Primeiro eu vou mostrar aqui para vocês a patela, tá? De uma forma melhor. Então verifiquem, ó. Aqui é a patela. Então ela foi formada no interior do músculo quintíceps femoral, certo? Bruno, qual é o músculo quintíceps femoral? O músculo quintíceps femoral é um conjunto de músculos, né? Formado por 5 ventres musculares. Que aqui, olha, esse conjunto aqui grande de músculos. Como, por exemplo, aqui, olha, esse daqui é o vasto medial, esse daqui é o reto femoral, esse daqui é o vasto lateral, e aí, atrás desse daqui, que é o reto femoral, nós temos músculo vasto intermédio e o músculo tensor do vasto intermédio, que aí forma o quintíceps femoral. Aí no interior dele, gente, nós temos aqui a patela. O que que acontece? Esse tendão aqui, gente, de tendão de todos esses 5 músculos, todos vão se fixar nessa região aqui que nós chamamos de tuberosidade da tíbia, que daqui a pouquinho a gente vai falar. Aí o que que acontece? Nesse tendão, no interior dele vai se formar um osso, e esse osso vai se chamar de patela. Aí o que que vai acontecer, pessoal? Até aqui, chegando na patela, você sabe que aqui vai ser um tendão. Então, continua. Tendão do músculo quintíceps femoral. Só que aqui, entre a patela e a tuberosidade da tíbia, a porção anterior dessa região vai ser agora um ligamento. Porque, Bruno, como é que um negócio aqui era um tendão, agora é um ligamento? Simples, porque daqui para cá é osso ligando a osso. Aqui eu tenho a porção inferior da patela se inserindo no final aqui na tuberosidade da tíbia. Então é osso com osso, ligamento. Então isso daqui agora ele vai ser chamado de ligamento patelar. Por favor, memorize esse nome, tá? Ligamento patelar, que lá na tíbia eu vou precisar dele, tá? E vocês vão ver um negócio bem legal por lá. Então, olha só o ligamento patelar. Ele vai aqui, olha, da porção inferior da patela e vai até a tuberosidade da tíbia. Para curiosidades, foi aqui que aconteceu o rompimento. Esse é o ligamento esse foi o ligamento que se rompeu no Ronaldo Fenômeno. É por isso que a patela dele ficou rodando de um lado para o outro no momento da lesão. Esse daqui foi o ligamento que se rompeu, tá bom? Então, vamos continuando. Um osso triangular, a gente vai ver a característica dele. E qual é a função, né? A função é aumentar o efeito de alavanca do tendão do músculo quadríceps, aí tá quadríceps, mas é o quintíceps femoral. Manter a posição do tendão quando o joelho se flexiona e, a partir disso, proteger a articulação do joelho. Então, basicamente, esse osso sesamoide, gente, ele funciona como se fosse como se fosse uma polia. É como se fosse, ele aumenta o efeito de alavanca. E como ele é uma polia, ele não deixa que se deslize esse tendão aqui do músculo quintíceps femoral, ou seja, esse tendão, no momento que eu flexionar o joelho, esse tendão vai para um lado e vai para o outro, e a partir disso prejudique essa articulação. Não. Como a patela é um osso, ela se fixa, ela mantém e ela é como se fosse um suporte no momento que acontece um movimento de flexão do joelho. Então, gente, a patela é um osso muito fácil de acidente ósseo, é muito tranquilo, gente, olha. Então, como os livros estão comentando, né? Ela tem um formato semelhante a uma região triangular, em que essa região aqui é a base e o seu ápice é voltado para inferior. Base superior, ápice inferior. Aqui você tem a face anterior da tíbia, desculpa, da patela, face anterior da patela, e a porção posterior da patela, ela é articular, ela vai se articular com o fêmur. Ah, Bruno, onde é que vai se articular? Lá na face patelar, tá bom? E também com algumas regiões do côndilo. Aí o nome dessa região, face articular, tá bom? E aí, pessoal, tá aqui. O ápice da patela, essa daqui é uma vista inferior. Ápice da patela, a região aqui da face articular. Dá para ver a base? A base está escondida lá para trás, tá bom? E aí, só mostrando para vocês a localização de uma forma ideal aqui da patela, sem músculo, sem nada. Percebam aqui que ela fica localizada na região anterior aqui ao fêmur, lá na região próxima da anterior à face patelar. Aqui uma secção transversal próximo dessa região do joelho, aí é uma questão bem interessante para vocês, tá, gente? O que acontece? A patela, se vocês observarem,
essa região, a região posterior da face articular e associada ao seu ápice, essa região ela vai formar tipo um Vzinho, só que esse Vzinho ele não é proporcional, ou seja, as duas pernas do V não são iguais, elas são diferentes, justamente para quê? Para que possam se acomodar aqui com o fêmur. Caso aconteça alguma desproporção entre esses dois Vs, pode acontecer também questão de fraturas. Essas fraturas podem estar associadas a isso, né? Pode acontecer fraturas, pode acontecer osteoartrite, mas eu também posso encontrar patelas fraturadas, né? Devido ao seu processo de ossificação, porque o processo de ossificação da patela ele não é a partir de um centro. Como assim, Bruno, a partir de um centro? Imagina que a bolinha é o centro primário de ossificação. E aí essa região ela vai se ossificar até as bordas, até a região periférica. Não é. Na patela eu tenho um ponto de ossificação aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Eu tenho vários pontos de ossificação que vão se unir. E aí, por algum determinado motivo, às vezes eles não se unem de forma satisfatória, fica pouco ossificado e aí a partir disso pode gerar fraturas. Normalmente, onde é que acontecem essas fraturas, principalmente por falhas de ossificação, principalmente nessa região aqui do quadrante lateral da patela. Então, agora vamos para a tíbia e para a fíbula, que é como se são os dois ossos da perna mesmo. O fêmur é o osso da coxa, eu esqueci de falar para vocês. O fêmur é o da coxa, agora é o da perna, a tíbia e a fíbula, tá bom? Então, vamos para os acidentes ósseos desses dois ossos. Primeiro, côndilo medial e côndilo lateral da tíbia. Vamos articular com quem? Côndilo medial e lateral do fêmur. Gente, não é tão simples. Tranquilaço, né? Por que é chamado côndilo? Porque se articula, é uma região que está relacionada, que favorece a articulação. Só que essa região aí do côndilo lateral medial do fêmur, vocês vão ouvir falar também chamada de platô, porque ele realmente parece um platô, né? Como, platô é uma estrutura reta, uma região mais reta, tá? E aí essa região pode ser chamada de platô da tíbia. Às vezes na clínica vocês vão ouvir ser chamados com essa nomenclatura. Aí o que eu vou possuir? Eu vou entre aqui os dois côndilos, certo? Que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês que essas daqui são as faces articulares dos côndilos. Eu vou ter uma eminência intercondilar, que são essa região, essas duas bolinhas, certo? A eminência intercondilar são as duas bolinhas. Aí, se você quiser chamar o nome de cada bolinha, tubérculo intercondilar. Então lembra, eminência é tudo. E dentro da eminência você tem os dois tubérculos. O tubérculo intercondilar medial e o tubérculo intercondilar lateral. Mesma coisa aqui, tubérculo intercondilar medial, tubérculo intercondilar lateral. Aí eu vou possuir, gente, as áreas intercondilares. Percebam, onde é que são essas áreas intercondilares? Isso é importante porque são regiões de fixação de ligamentos importantes que vocês vão estudar, tá? O que acontece? Depois eu vou mostrar uma vista superior dessa região aí do platô da tíbia, tá? Mas entre os dois côndilos, eu vou ter a eminência. Só que na frente da eminência e atrás da eminência eu vou ter uma área intercondilar. A da frente, chamada área intercondilar anterior, a área posterior, área intercondilar posterior. Tuberosidade da tíbia, local importante, fixação do músculo quintíceps femoral e também do ligamento da patela. É muito importante essa região importante para vocês memorizarem. Cabeça da fíbula, bem tranquilo, né, gente? Cabeça da fíbula, e percebam que a cabeça da fíbula está se articulando aqui com uma região mais relacionada à porção lateral da tíbia. Daqui a pouquinho a gente vai exemplificar mais sobre isso. E aí, na cabeça da fíbula, eu vou ter o ápice da cabeça da fíbula, a pontinha. Aqui, na porção posterior da tíbia, eu vou ter a linha para o músculo sóleo. E aí, agora vamos olhar a epífise distal da tíbia. Na epífise distal da tíbia, eu vou encontrar o maléolo medial. E na fíbula, eu vou ter os maléolos laterais. O que são os maléolos? Eu quero que tu olhe para o seu tornozelo. E você vai ver uma bolinha de um lado, uma bolinha do outro. A bolinha medial é da tíbia. A bolinha lateral é da fíbula. Então, Bruno, eu quero tocar minha fíbula. Toca na bolinha de fora. Bruno, eu quero pegar na tíbia. Tudo bem, pode pegar aí na bolinha de dentro.
aí vocês estão pegando nos seus maléolos. Então agora não é mais bola do tornozelo, agora é maléolo. Você vai chamar de maléolo, ok? Continuando. Cada maléolo, a região interna dele, então isso daqui é um maléolo completo. Então isso daqui é um maléolo, isso daqui é o outro maléolo. Então, o maléolo da tíbia, o maléolo medial, e o maléolo da fíbula, que é o maléolo lateral. As regiões internas dos maléolos, olha, onde eu estou colocando o laser, ó, essa daqui é uma região interna, essa daqui é outra região interna. Daqui é a região interna, essa daqui é outra região interna. Essas regiões internas aqui dos maléolos são faces articulares chamadas faces articulares do maléolo medial, faces articulares do maléolo lateral. Por que é importante você saber isso? Porque nessa região, gente, vai encaixar um osso. Literalmente, dá pra ver que tem tipo uma região aqui de encaixe perfeito. Essa região aqui do encaixe é onde vai se articular o osso talos. É por isso que nós chamamos que o tornozelo é a articulação talocrural. Talo de talos, crural de perna. Ah, porque eu chamo crural? Porque eu não posso falar tibial? Porque eu também tenho a fíbula. Então, para eu associar tanto a fíbula quanto a tíbia, eu chamo de talocrural. Então, talocrural vai ser a articulação aqui do tornozelo, em que vou ter o maléolo medial da tíbia, o maléolo lateral da fíbula, e aqui dentro, nesse encaixe, a gente vai ver no próximo vídeo, que vai ser a região da tróclea, certo? Do osso talos, a tróclea do osso talos. Então, continuando, gente. Nessa região aqui, mais interna, certo? A face articular inferior. Aí a face articular inferior, ela só é da tíbia, tá, gente? Então lembra, face articular inferior, ela é somente da tíbia. Bom? Bem, agora vamos aqui, eu acredito que são só esses acidentes ósseos que eu coloquei. Agora vamos para a identificação de lateralidade. Bruno, como é que você identifica a lateralidade? Eu vou começar pela tíbia. Eu olho tuberosidade da tíbia. Tuberosidade da tíbia para mim é muito evidente. Olhei tuberosidade da tíbia anterior. Aí eu vou olhar região superior, o que fica para cima, o que fica para baixo. Se você quiser, escolhe maléolo. O maléolo vai te dar as duas ideias. Maléolo medial, olha o nome, medial, indica a região de medial, e o maléolo sempre fica para inferior. Pronto, já tirei todas as associações. Tuberosidade da tíbia sempre anterior, e o maléolo medial sempre vai ficar medial e sempre vai ficar para baixo, sempre vai ficar inferior. Então, nesse sentido aqui, tíbia do lado direito. Tíbia do lado direito. Por favor, lembra, a tíbia sempre é medial na perna. Para curiosidade de vocês, vocês estão observando essa região aqui da diáfise? Eu quero que vocês toquem na canela de vocês agora. Se vocês tocarem na canela, vocês vão sentir um osso. Esse osso que vocês estão sentindo é a tíbia, tá bom? Essa margem que vocês estão observando, essa é a tíbia, tá bom? Bruno, e a fíbula? Vamos partindo aqui para um maléolo lateral. Então, como o próprio nome está dizendo, maléolo lateral. Então, a porção externa do maléolo lateral sempre vai ficar para fora e a face articular do maléolo lateral sempre vai ficar para medial. Mas eu prefiro assim, a face de fora, a parte mais externa do maléolo lateral sempre para a lateral e o maléolo lateral fica para inferior. Tudo bem? Tudo tranquilo? Aí é que vem um ponto. Bruno, e agora como é que eu vou identificar a região anterior e posterior? Se vocês perceberem bem, vocês estão vendo que nessa região bem aqui, olha, tem tipo uma área que a fíbula vai se articular com a tíbia. E que você está percebendo que parece que essa região, ela parece que ela fica um pouquinho mais na região anterior da tíbia. Essa imagem para mim ela é muito mais evidente, ó. Parece que a fíbula ela fica um pouquinho mais para trás do que a tíbia. Então eu utilizo esse acidente ósseo que eu vou mostrar nos próximos slides para identificar a região anterior e posterior da fíbula. Não nego, a lateralidade da fíbula ela também não é tão simples. Eu acho que é assim, ela está no mesmo nível do ilíaco. Tá? Os outros ossos para mim são todos tranquilos. Para mim, rádio, una, húmero, para mim isso daí está tudo tranquilo. Mas quando eu olho a fíbula e o ilíaco, para mim são os dois piores, tá bom? Então, fíbula, maléolo lateral, porção externa do maléolo lateral sempre para a lateral. Ele sempre fica para a região inferior, o maléolo lateral. E aí,
essa região, essa articulação, essa região, essa face articular da cabeça da fíbula, que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês qual é o nome certinho, aí que sempre vai ficar um pouquinho voltado para anterior. Então, gente, olha, isso daqui é uma vista, certo? Vocês estão vendo uma vista superior dessa região. Quais são as estruturas que nós vamos conseguir observar? Olha só, côndilo medial e côndilo lateral, né? Nessas regiões que são as faces articulares, face articular medial, face articular lateral, tá? Nós vamos ter a iminência intercondilar, então essa região aqui, olha, a iminência intercondilar, é como se vocês observassem essas duas regiões, tá? Nessa vista não fica legal para vocês verem as duas pontinhas. As duas pontinhas estão bem aqui, olha, essa pontinha aqui, essa outra pontinha aqui, não estão tão bacanas. Mas de qualquer forma, gente, são os tubérculos intercondilares, medial e lateral, tá? Então, tubérculo intercondilar medial, tubérculo intercondilar lateral. Olha só como é que você, aqui nessa vista fica muito mais evidente as regiões das áreas intercondilares. Então, a área intercondilar posterior, a área intercondilar anterior. Ah, Bruno, como é que tu sabe que isso daqui é anterior e isso daqui é posterior? Simples, porque bem aqui eu estou vendo a tuberosidade da tíbia. Lembra, tuberosidade da tíbia sempre para anterior. Curiosidade, aqui ó, a cabeça da fíbula. Ó. Ponta, o ápice da cabeça da fíbula. Ó, cabeça da fíbula. Tá bom? Aí eu vou dar um nome aí de duas fraturas para vocês, ó, porque é importante a gente sempre falar alguns acidentes ósseos e associar eles, tá? Aqui eu tenho dois tipos de fraturas, né, que tudo vai depender da situação, da força mecânica, da forma como aconteceu. E aí eu tenho o tipo de fratura que é chamada de fratura de Osgood-Schlatter, eu não sei se é desse jeito, e de Sinding-Larsen-Johansen. Eu acho que é mais ou menos assim que a gente pronuncia. Mas é o nome desses dois caras, né? Bem-vindo aos epônimos, né, gente? É assim mesmo. O que que acontece? Vamos se localizar. Isso daqui, um perfil do joelho. Fêmur, fêmur. Patela, patela. Gente, essa radiografia tá muito ruim, eu sei disso, mas paciência. Olha aqui a fíbula, tá? O ideal é que vocês observem desse jeito. E olha só como ela tá tão bonitinha, gente. Aqui as epífises mostrando essa radiografia tá muito linda. Mas enfim, o que que eu quero mostrar é o seguinte. Essa primeira fratura de Osgood-Schlatter, o que que vai acontecer? Desculpa se eu não sei inglês mesmo, tá, gente? Então, qual é o nome desse cara, tá? Lembrem, o que é que parte da patela e vai até a tuberosidade da tíbia? O que vai da patela à tuberosidade da tíbia? Ligamento patelar. Pois é. Dependendo em algumas situações, acontece tanto estresse mecânico nessa articulação do joelho, e aí vai gerar, às vezes, reações periosteais, fraturas pós-estresses, enfim, um mecanismo fisiopatológico que eu não vou entrar em detalhes, que, às vezes, um desses locais vai ceder. Ou a porção inferior, o ápice da patela, ou a tuberosidade da tíbia. E é isso daí que a diferença entre esses dois tipos de fraturas. A primeira fratura, o que fraturou? Tuberosidade da tíbia. E na segunda fratura, a de Kidin-Johansen, quem é que fraturou? O ápice da patela, como vocês estão vendo aqui, olha, esse daqui é o ápice da patela fraturado. Bruno, isso daqui é assim mesmo? Não, sim, gente, isso daqui é dessa forma mesmo. A tíbia funciona desse jeito, ela é desse jeitinho como vocês estão observando, tá bom? Então tá aí, dois tipos de fraturas só para vocês memorizarem. Lembrem, ápice da patela, tuberosidade da tíbia, ligamento patelar, tá bom? Lembra muito bem dessas informações. Agora uma vista inferior, tá? Em uma vista inferior, a gente vai conseguir observar várias estruturas, entre elas os maléolos medial e lateral. Bruno, como é que tu sabe que isso daqui é medial, Bruno? Porque é da tíbia. Maléolo da tíbia. E aqui o maléolo lateral da fíbula. Olha aqui, olha gente, como eu falei para vocês, internamente aos maléolos eu tenho as faces articulares. E aí eu tenho a face articular inferior, que é somente da tíbia, e as faces articulares dos maléolos. Olha, bonitinho aqui as faces articulares dos maléolos, todas fofinhas. Bem, eu também tenho a fossa aqui do maléolo lateral, essa fossa é um local de fixação do ligamento da articulação talocrural, que a gente não vou entrar em detalhes ainda nesse momento, tá? Agora, eu vou mostrar para vocês alguns acidentes ósseos que faltam, que estão associados aqui à conexão da fíbula com a tíbia. É por isso que eu tive que pegar uma imagem e elas separadas.
Então, olha só, face articular fibular, certo? Porque quem é que vai se articular aqui na face articular fibular? Vai ser a cabeça da fíbula, certo? A região da cabeça da fíbula. Então, ela vai se articular aqui. E a outra região aqui é a incisura fibular. Quem é que vai se encaixar nessa região aqui? Vai ser essa porção aqui, final da diáfise da fíbula. Tá bom, gente? Então, aqui os dois acidentes ósseos que vão estar associados a essa conexão entre a fíbula e a tíbia, tá bom? Só finalizando, gente, essa parte de tíbia e fíbula. Ah, eu esqueci, tem um macete, tá? Para fíbula e tíbia, quem é medial e quem é lateral. Fibulateral, sempre ela é lateral. Nada a ver esse macete, mas vai que cola na cabeça de vocês, né? Fibulateral. A fíbula sempre é lateral, tá bom? Aí só finalizando essa parte, gente, é bem interessante a arquitetura do membro inferior, porque a gente sempre vai ter várias angulações para permitir a posição bípede. Só que, lembre, eu preciso ficar em pé, eu preciso ter equilíbrio, mas eu também não posso deixar de mão a minha distribuição de forças, né? Então, nesse sentido, o que aconteceu? Aqui a tíbia, gente, isso daqui é o eixo transverso da parte superior da tíbia, ou seja, lá na região do platô, lá em cima. E aí, se vocês observarem, conforme a tíbia vem descendo, ela vai gerando como se fosse uma inclinação, ela vai tipo rotacionando. Acontece isso, gente, acontece isso em vários ossos longos, uma rotação. Para que acontece essa rotação? É justamente para facilitar a distribuição de forças e gerar um melhor equilíbrio como um conjunto. Então, a parte inferior da tíbia, gente, ela não coincide com a parte superior, ela é angulada. Para que ela é angulada? Lembra, a parte superior ela é transversa. Por quê? Porque ela tem que pegar os dois fêmurs de forma certinha, para os fêmurs conseguirem transmitir. Só que a parte aqui transversa inferior, que é essa região que está representada por essa linha, ela vai se articular com o pé. E, gente, para a gente manter o pé em uma forma de repouso, o pé ele vai precisar fazer isso daqui, olha, uma angulação de 45 graus entre eles, para que o ponto de gravidade fique certinho entre os dois pés. Então, ele sempre vai ter que ter essa angulação aqui de 45 graus. É por esse motivo, repito, é por esse motivo que a porção inferior da tíbia ela é um pouquinho rodada, ela é um pouquinho rotacionada. Tá bom? Para que ela possa gerar assim uma angulação aqui no pé e gerando essa angulação aqui no pé, o centro de gravidade caia certinho no ponto correto, bem no centro dessa área aqui de apoio, basicamente no baricentro desse triângulo. Tudo bem, gente? Só mais uma fratura para vocês brincarem aí, olha, fratura trimaleolar. Como assim, Bruno? Trimaleolar? Não estou entendendo. Por que chamada de trimaleolar? Quantos malelos eu tenho? Só não tenho dois? Sim. Você só tem dois. Mas para o pessoal da ortopedia não fez essa nomenclatura de trimaleolar. Então, se são 3 malelos, ok. Se foi uma fratura tri, é porque fraturou os 2 malelos, o medial e o lateral. Tá correto? Sim, tá correto. Ah, Bruno, onde é que fraturou? Simples. Esse daqui ó, é um AP e esse daqui é um perfil. Então, esse daqui é um AP, beleza? Então, o que vai acontecer? Estão vendo aqui, olha, está fraturado. Bem aqui é uma fratura do maléolo medial, que aí no caso, se é maléolo medial, lógico que ele é da tíbia. E bem aqui, olha, fratura do maléolo lateral da fíbula. Isso daqui está bem mais evidente, ok? Beleza, Bruno. Você só me falou 2 e você está falando que são 3 maléolos. Qual é o terceiro? Cadê o terceiro? O terceiro é a porção posterior da tíbia. Tá? Então, quando você fratura os 2 maléolos, é muito comum você fraturar a porção posterior da tíbia, que vocês estão conseguindo evidenciar aqui nessa vista, certo? Então, tá aqui, olha, a porção posterior da tíbia fraturada. Como ela está fraturada, aí, para facilitar a nomenclatura, eles colocaram um trimaleolar. Ela é um conjunto. Tem que fraturar o maléolo medial, fraturou o maléolo lateral e, consequentemente, fratura a porção posterior da tíbia, que é como se fosse o terceiro maléolo. Beleza, galera? Bem, gente, no próximo vídeo vamos falar sobre pé, certo? Os ossos do pé.